Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento curricular, do novo ensino médio. O aprofundamento curricular é o hashtag Se Liga na Mídia e a nossa aula de hoje está aí para vocês na tela, Laboratório de Produção Jornalística, que é o meu componente. Nós estamos na atividade 3, terminando a atividade 3 com a aula de sistematização. Muito bem, a aula de sistematização de hoje é super especial. Falamos durante esse trajeto, durante todo esse percurso da atividade 3, a gente falou sobre representatividade e focamos muito na representatividade feminina no jornalismo. Aí dentro do jornalismo esportivo, agora vamos falar também sobre o jornalismo no geral, e como isso influencia. E não basta só falar da representatividade da mulher, mas a representatividade da mulher negra, que aí você entra um pouquinho mais abaixo ainda nessa questão, porque é uma problemática que tem aí suas peculiaridades um pouco mais exclusivas, então a gente vai ter que falar também sobre isso. Inclusive falei numa dessas aulas com a jornalista Marta Teixeira de como ainda muito avançar sobre o papel da mulher e principalmente a mulher negra, Então, essa aula está super especial. A gente fez uma aula externa na TV Cultura, falamos com personagens importantíssimas e vamos trazer para vocês aqui nessa aula. Mas vamos primeiro antecipar os conteúdos, o que a gente vai falar nessa aula para vocês, para deixar bem claro aí, Vamos falar o jornalismo e a mulher, Então, é aquilo, a mulher no jornalismo, como que a mulher tem se apoderado aí do seu espaço, no jornalismo. O jornalismo e a mulher negra, você vê que aí já tem a gente faz um filtro um pouco maior. E vamos, no final, falar sobre uma modalidade aí que é a problematização, para os estudantes trabalharem na sala de aula junto com os professores, que é quando temos um assunto que é um assunto que é pertinente, que faz parte das nossas problemáticas sociais, é importante que na sala de aula o professor proponha debates, E existe uma modalidade aí ativa que a gente chama problematização, Uma metodologia ativa. Problematização dentro do que a gente chama também, pode pôr na tela de novo para eles verem, o arco de Maguerez, que vai fazer todo o percurso dessa problematização. A gente vai tentar explicar um pouquinho aqui nessa aula também. Então, a aula de hoje está maravilhosa. Os temas abordados estão aí na tela também, o jornalismo e as mulheres, as diversas identidades femininas e o sistema de cotas. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, tá bom? O jornalismo e a mulher, eu já trouxe um texto aqui que eu busquei para vocês no Observatório de Imprensa, Eles cederam para a gente esse texto para a gente poder começar o nosso debate, a nossa abordagem sobre a questão da mulher no jornalismo, Então vamos ler esse texto. O jornalismo e a mulher. A edição 1128, por Norma Cury, que é a jornalista. Quando Ana Arruda foi nomeada chefe de reportagem do Diário Carioca em 1966, era praticamente a única mulher na redação e tinha de ser macha. Aí você vê que macha está entre aspas, porque seria como se fosse um feminino de macho, Nas exigências com os jornalistas mais velhos para obter o devido respeito dos chefes homens. Hoje, 55 anos depois, existem mais de 15 mil mulheres na imprensa brasileira, mas esse número não chega nem à metade do mercado, embora as mulheres formem a maioria da nossa sociedade. Então, já a primeira abordagem que a gente está fazendo, mostrando que ela fez aí uma retomada, uma alusão histórica, um fato, quando a jornalista Ana Arruda teve que comandar a redação, ela tinha que ter um perfil ali como se fosse de um homem, para poder ser respeitada. Então, olha o que a gente já consegue deduzir daí, quer dizer, se ela se colocasse como ela era uma mulher, ela não seria respeitada, então ela precisava ter um perfil, uma característica, ela precisava ter algumas atitudes, ali mais firmes, como se fosse um homem falando com eles, para que eles pudessem respeitar. Primeira coisa. E aí ela faz toda essa linha do tempo, trazendo para os dias de hoje, mostrando que 55 anos depois, ainda temos muito a alcançar, embora já tenhamos mais de 15 mil jornalistas, mas não é nem metade do que o mercado de jornalismo
tem hoje no Brasil, tá? E isso é um problema, porque as mulheres são a maioria, né, da população. Voltando ao texto, quando chega em casa, jornalista de economia, política, cultura ou esporte, tendo cumprido uma pauta tão pesada quanto a dos colegas masculinos, tem de se ocupar das crianças e do jantar, que é o que a gente fala da jornada dupla, né? Mas pelo menos na mídia TV, o time feminino consegue preencher mais da metade dos postos de trabalho. Nessa área existe 4.040 mulheres contra 4.007 homens, ao contrário das rádios em que o que cabe às mulheres é 20% do mercado. Temos uma notícia boa aí, então, mostrando que na TV, pelo menos, as mulheres são a maioria, né? Continuando o texto, ninguém está falando em cargos de liderança. Só 1/3 das mulheres estão na diretoria de um veículo de comunicação ou no cargo de editora executiva, editora-chefe, presidente ou vice. E os órgãos de comunicação, na maioria, ainda pertencem aos homens. Cerca de 65% dos cargos de poder ainda estão nas mãos masculinas e os salários para as mulheres ainda são vergonhosamente mais baixos. Então, voltando ao que a gente falou durante todo esse percurso, representatividade, ela só é efetiva se as mulheres ou as minorias, aquela classe que precisa ser representada, fizer parte também dos espaços de poder, dos espaços de liderança, tomar as decisões. Senão não é representatividade, passa a ser só representação, ou seja, você tem a figura ali, mas ela não toma decisões, ela segue a cartilha do que a classe hegemônica, né, aquela classe hegemônica está comandando. Então, vemos que na parte da liderança ainda temos muita coisa, né? 1/3 das mulheres estão nas diretorias, né? Tomando decisões aí, fazendo com que as pautas sejam voltadas ao universo delas, né? Voltando agora para a tela, mais um texto, ó. Ocupando a bancada, invisibilidade de pessoas trans no telejornalismo brasileiro. Olha, agora vamos falar sobre outra minoria, que é a questão dos transexuais. Alana Rocha foi a primeira mulher trans contratada para ser repórter da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, e atuou no jornalismo policial. Atualmente é repórter e CEO da TV Verdade e do blog Hora da Verdade, em Riachão do Jacuípe, região metropolitana de Feira de Santana, na Bahia. Lisa Gomes é repórter na Rede TV, na área de jornalismo de celebridades e integrante da equipe de programas como A Tarde é Sua e TV Fama. Sua entrada no telejornalismo se deu por um projeto que ela mesma propôs e foi aceito pela emissora, a Web Drag Repórter, né? Então, um projeto que ela mesma criou já para poder tomar a iniciativa de haver aí a inclusão, e ela foi beneficiada por isso. Então, é outro grupo, né? A gente está falando de mulheres, por exemplo, a gente fala das mulheres negras e tem as mulheres trans também, que acabam entrando no mesmo grupo e também sofre com esses problemas do preconceito, da falta de inclusão, da falta de espaço. Então, a representatividade também está focada nisso. Tá certo? Trouxe então aí várias abordagens, mas a aula de hoje a gente vai trazer um material que a gente preparou numa visita à TV Cultura. Eu vou pedir para pôr na tela. A personagem é essa daí, ó, Cris Guterres, do programa Estação Livre. A gente esteve lá, gravamos com ela, o programa dela vai ao ar toda sexta-feira à noite na TV Cultura. É um programa Estação Livre, é apresentado pela jornalista e empreendedora Cris Guterres, considerada pela revista Forbes uma das criadoras de conteúdo mais inovadoras de 2020, feita por uma maioria de mulheres pretas. A atração tem a missão de valorizar a cultura negra, a rica diversidade do Brasil e trazer a sociedade para repensar e ajudar a reconstruir um país mais justo para todos. Então temos aí a imagem, né, do programa, foi cedida pela TV Cultura. E tá aí para vocês. Então, olha só, esse programa, Estação Livre, é um programa maravilhoso, porque é um programa, ela vai falar sobre isso, tá na entrevista, mas é um programa que é apresentado por uma mulher negra, é dirigido por uma mulher negra, tem como diretora uma mulher negra, então toda a pauta, todo o roteiro do programa está voltado e pensando no universo das pessoas negras, né? Tanto que os assuntos, eles vão girar em torno disso,
na maioria das vezes. Então, uma das formas aí que a gente fala, um dos pontos fora da curva aí, da real representatividade da mulher negra no jornalismo. Então, vamos avançar nisso, olha na tela. Nós conversamos com a apresentadora do programa Estação Livre, Cris Guterres, e a editora-chefe do mesmo programa, Andréa Bombom, que é também uma mulher negra. O tema foi a importância da representatividade da mulher negra no jornalismo. Temos um vídeo delicioso, vamos assistir em 2 partes. Vamos começar agora com a palavra a Andréa Bombom. Oi, salve alunos do 2º ano. Meu nome é Andréa Goulart, eu sou editora-chefe do programa Estação Livre da TV Cultura. É sempre o professor Mauro que fala com vocês, hoje eu que vou falar com eles, tá? Então, vocês fiquem ligados aí na nossa conversa. Que bacana, que prazer. Olá, estudantes da 2ª série. Hoje estamos aqui num espaço diferente, né? Normalmente estamos lá no estúdio falando com vocês. Hoje estamos no estúdio, mas saímos de casa. Viemos aqui na TV Cultura, no espaço da Andréa, né? Que é o Estação Livre. A Andréa é editora-chefe. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela, porque a gente está falando nessa atividade sobre representatividade. E nada melhor do que falar sobre representatividade com uma mulher negra, que é editora de um programa que valoriza a cultura negra e tem um conteúdo maravilhoso sobre isso. Olá, Andréa, tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo jóia. André, a pergunta é a seguinte, é bem simples e eu acho que você vai poder discorrer bastante. Como você vê a representatividade da mulher negra no jornalismo? Olha, tem crescido agora, tá? Isso é uma coisa de poucos anos para cá. Esses dias a gente fez um Roda Viva aqui na TV Cultura com a Glória Maria, que foi uma precursora disso tudo. E de lá para cá demorou muito para ter uma apresentadora, por exemplo, como a Cris, que apresenta o meu programa, Sim. que é uma negra retinta, que não tem aquele perfil de modelo, Sim. né? E ela é maravilhosa e as pessoas se enxergam nela. Então, agora as pessoas estão conseguindo mais se ver na TV. Sim. Isso está crescendo muito. Está crescendo muito. E a representatividade, né? Só para a gente lembrar que ela vai além dessa questão de aparecer, né? É a questão de trazer as pautas, de representar de verdade, assim, na né? verdade, eu acho que começa com o se ver. Uhum. Se você está se vendo, já é uma coisa muito boa. E daí, quando você se vê e ouve os seus problemas, ouve as coisas que fazem parte da sua vida, que sempre fizeram e nunca ninguém falou na televisão, é muito importante. Muito importante. E a gente está trazendo muito essa representatividade, a gente ouve das pessoas na rua. Nossa, vocês falaram sobre aquele assunto que eu nunca tinha ouvido. E são pessoas negras que são especialistas nos assuntos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque as pessoas podem ver que, assim, existem pessoas como elas que estudaram, né? Precisa estudar. Precisa estudar. Estudaram e chegaram a postos muito importantes. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E os estudantes, né, da escola pública, com certeza, eles se identificam muito, porque é a periferia, né? Então, a gente sabe de todo o histórico que a periferia é composta aí, na sua maioria, por pessoas negras. E elas, aquele negócio, você olha para o jornal, mas não vê uma pessoa negra, mas não vê ela repetindo as pautas que já são aquelas pautas antigas, né, que são dessa classe hegemônica e tal. Não, ela se vê ali, as suas situações, a sua história. E não é só a questão de mostrar problemas, né? Mostra a cultura, mostra os valores. A gente está muito acostumada a ver na TV notícias negativas sobre pessoas negras. E a gente traz coisa positiva, a gente traz gente boa fazendo coisa boa. Isso é muito legal, porque você pode ver que, olha, sim, existem manchetes negativas? Existem. Mas existe muita coisa boa também que as pessoas não mostram. Sim. E a gente quer mostrar. É importante. Como que você vê o impacto disso para essa comunidade negra, principalmente a feminina e as crianças? Vendo, assim, por exemplo, a Cris, né? Que é um sucesso num programa nacional. E elas olham e vê que ela tem esse perfil todo, esse sucesso todo. Eu nunca pensei em estar na TV, tá? Nunca tive a ideia de que isso pudesse acontecer. Quando as meninas agora olham a Cris, quando as meninas da periferia mesmo olham a Cris na TV, que é uma mulher negra de cabelo crespo e tá lá brilhando, eu acho a Cris brilhante, tá? Maravilhosa, né? Ela tá lá brilhando e tá falando coisas importantes, eu acho que as meninas agora podem sonhar com isso. E isso é muito importante. Pessoas negras têm dificuldade de sonhar,
com esse tipo de coisa. Sim. E eu acho que a Cris estando lá faz as pessoas sonharem mais com isso. Eu acho que toda menina pode, todo menino pode, todo mundo pode. É isso. Muito obrigado, viu, Andréia? É curtinho aqui, mas a sua participação com certeza foi riquíssima. E eu vou interromper aqui você, porque a gente vai falar com quem? Com a Cris. A Cris vai falar com a gente agora. Então, agradecendo aqui a Andréia Goulart, que gentilmente atendeu a gente. E vamos falar com a Cris Guterres agora. Daqui a pouquinho vamos falar com a Cris. Aí vocês já perceberam pelo início da nossa entrevista, né? A Andréia falando sobre como funciona, como que isso representa, né? Como que esse programa impacta na vida de quem pode impactar, né, na vida de quem está assistindo e mostrando aí para o público a representatividade de um grupo que historicamente foi relegado, que não teve o espaço merecido aí durante muito tempo, muito pelo contrário, né? Sofreram diversos abusos e outros impropérios e tal, e hoje se vê representado, e não se vê representado da forma negativa, que foi um ponto que ela citou ali, né, mas se vê representado como liderança, como quem tem voz, né, como quem traduz a voz de uma sociedade, de um espectro aí, de uma população. Muito legal. E agora a gente vai continuar falando agora com a Cris, porque a Cris é a apresentadora do programa e ela vai trazer agora o olhar dela, a perspectiva dela sobre essa representatividade. Vamos lá. Valeu. Estudantes da segunda série do ensino médio, estamos aqui então com a Cris Guterres. Eu vim aqui na TV Cultura, na casa dela, para falar sobre um tema que ela domina completamente, que é a representatividade. A Cris está aqui, é apresentadora do programa Estação Livre, Isso né? mesmo. Que hoje completa um ano. Parabéns, então, pelo programa, que é um sucesso, né, nacional, a gente já sabe disso, e por completar um ano. Ô, Cris, quer falar com os nossos estudantes? Que a gente já vai começar as perguntas. Eu quero dizer para eles que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar, olha, vai ter bolo, gente. Festa de um ano do Estação Livre, tem bolo. Para quem assistiu o programa hoje, dia 8 de abril, ou então entra no YouTube, assiste as edições e assiste a nossa edição de aniversário. Muito bem. Ô, Cris, você como uma mulher negra de sucesso, apresentadora de um programa, como eu falei, né, que de nível nacional, um programa que está completando um ano, ou seja, é um sucesso na grade da TV. Como que você vê a representatividade da mulher negra no jornalismo? Ai, Mauro, a gente tem muita dificuldade, né, ainda. Apesar de termos vitórias, o que a gente precisa pensar é que hoje em dia, no Brasil, a gente tem 56% da nossa população que se autodeclara uma população negra, através do censo do IBGE. E se a gente for ligar a televisão, a gente não vai ter 56% de apresentadores negros à frente da televisão. Muito pelo contrário, tem uma pesquisa que foi feita há poucos anos atrás, que de 297 programas que estavam no ar na televisão brasileira, só nas 7 principais redes de televisão, apenas 2% das apresentadoras eram negras. Então a gente ainda está muito longe do que deveria ser o ideal. Mas nem por isso nós não vamos comemorar as pequenas conquistas, os pequenos degraus que a gente vai subindo dia a dia. Isso mesmo. A Djamila uma vez falou numa entrevista, ela também é um ícone, né, desse meio. Sim, e tal. Sim, Djamila maravilhosa, com certeza. Adoro a Djamila. E ela disse o seguinte, que a representatividade é boa, como você disse, que é para se comemorar sim, mas que mais importante do que aparecer é fazer parte dos espaços de decisões. E aí como que você vê isso? Como que você vê isso não só na fala dela, mas no que você tem feito no seu trabalho? Você vê essa coisa acontecendo? Olha, a Djamila, ela é sempre fabulosa. Essa frase dela, ela é muito forte, Mauro, porque o que ela traz? É importante que tenha uma jornalista como eu na frente da televisão? É muito importante, mas quem é que está elaborando o programa? Quem é que está pensando? Quem é que tem poder de decidir alguma coisa nesse país? Ou até mesmo aqui no meu programa? No nosso caso, a gente tem esse poder de decisão na mão de uma pessoa negra, que é a nossa diretora, Andréia, que inclusive já conversou com o pessoal comigo, aqui. Sim. Mas quando a gente passa para pensar em nível nacional, a gente precisa muito, e principalmente nas cadeiras eletivas, que são os cargos ocupados por políticos no Brasil. Hoje, se a gente vai fazer um paralelo e enxergar
qual que é a cara do Congresso Nacional, a gente tem uma maioria de pessoas brancas e homens ocupando essas cadeiras. Essa não é a representação da população brasileira. A representação da população brasileira é uma população com uma grande quantidade de pessoas negras, pessoas do grupo LGBTQIAP+, pessoas indígenas que infelizmente estão sendo dizimados, mas estão lutando pelo seu direito à vida. Essas pessoas precisam estar nesses lugares, são esses lugares que a Djamila fala, porque é de lá que se tomam as decisões que impactam na vida de todo brasileiro. Se a gente tiver as pessoas corretas nesses lugares, aí sim a representatividade estará estabelecida de fato. Perfeito. Porque a gente não está só na televisão, mas a gente também está nos lugares onde as pessoas decidem quem é que faz o quê, quem consegue, quem conquista. Perfeito. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Cris, eu gostaria de ficar mais tempo com você, mas infelizmente nosso tempo sempre é curtinho, mas a sua contribuição com certeza foi riquíssima. Agradecer a sua participação e de novo te dar parabéns pelo programa e pelo seu trabalho maravilhoso, e agradecer também a vocês, estudantes, que estão acompanhando e que possam tirar bom proveito desses ensinamentos tirados nessa aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Bye! Beijo! Voltamos. Olha só, que coisa impressionante, né? Acho que essa parte que a Cris fala, até hoje, quando eu fico assistindo, me toca, né? Eu estava aqui olhando e prestando atenção como se eu não tivesse visto ainda. Que foi realmente algo sensacional, porque a forma como ela fala, né? Esse empoderamento que ela tem, traduz muito como a gente deve refletir sobre essas questões, né, da representatividade na sociedade. Você vê que quando eu faço uma provocação para ela, falando sobre a Djamila Ribeiro, né, quando eu falei de Djamila ali, a gente está falando da filósofa, escritora, né, Djamila Ribeiro, que é também militante aí das causas feministas, principalmente da mulher negra, e aí eu falo que a Djamila, ela tem esse vídeo que inclusive eu usei numa aula aqui, né, ela falando que não basta só a representação, não basta só estar lá, não basta ter o seu rosto, né, é preciso que você faça parte do grupo que toma as decisões, né, do espaço de poder, do espaço de decisão. E ela fala que vai além disso, né? Quando ela falou isso, me surpreendeu, porque ela falou assim, ainda vai além disso, não é só nos espaços de decisão aqui no meu programa, por exemplo, que no programa dela, a diretora é uma mulher negra, né? E a equipe toda formada por pessoas negras, então é muito mais fácil para ela. Mas ela fala, e as cadeiras eletivas? Ou seja, quem toma as decisões no país, né? No geral, né? E quando a gente fala país, é no geral mesmo, né? Ela citou ali o Congresso Nacional, mas todos os espaços onde as pessoas tomam as decisões que decidem a nossa vida. A mulher está lá, a mulher negra está lá? Não, então a gente precisa cuidar dessa parte também, né? Eu achei interessante ela falar sobre isso, porque ela fez uma leitura bem legal. Aí, gente, quando a gente fez essa abordagem, né, falando sobre como a gente vê a mulher negra e como a gente quer que seja a partir de agora, a representatividade da mulher negra, da mulher trans, né? A gente teve a semana aí, essa gravação está sendo feita na semana que a gente fez uma reflexão sobre o grupo LGBTQIA+, né? Como funciona o respeito, né, por esse grupo de pessoas. Então a gente está falando da mulher trans, ela está envolvida nesse grupo, né? E aí tem todo aspecto que a gente também pode falar sobre as dificuldades que essas mulheres também, esse grupo de mulheres sofre, né, na nossa sociedade, e a gente quer falar sobre essa representatividade também. Então é preciso que durante esse debate, na sala de aula, o professor propõe aí, né, os alunos tenham esse momento para problematizar, né? Problematizando. Então põe na tela para eles problematizando. O que é problematizar? Então vamos lá. A gente tem uma situação, um tema que é pertinente e a partir dele a gente quer debater para gerar soluções, né? Não é um debater por debater, né? Então nós temos um tema aí, ó, a falta de representatividade das mulheres. O arco de Magalhães, que é esse que está aí na tela, ele tem esse percurso, né? Primeiro a gente tem um problema, a gente tem um tema para abordar e a gente parte daí, né? Próxima parte, a gente precisa fazer como é que fala? Como se reduzir esse nosso tema para uma coisa mais específica, né?
Então, trazer qualquer, principalmente as mulheres negras e trans. Então, você vê que aí eu especifiquei mais, né? Então, eu não estou falando da representatividade das mulheres só no geral, embora seja um tema pertinente, mas eu dei uma especificada falando que principalmente as mulheres negras e trans. Muito bem. Aí a gente vai fazer o quê? O que a gente pode pensar sobre propostas que pode gerar maior representatividade? Então a gente pode pensar que se as mulheres ocuparem mais os espaços de decisão, a gente pode diminuir bastante o problema da falta de representatividade e aí, em contrapartida, também a gente vai, da mesma forma, diminuindo também os problemas que as mulheres sofrem, né, na sociedade no geral, né, porque elas estando ali representando os espaços de decisão, vão tomar decisão que sejam favoráveis a esse universo, a esse grupo, e aí as mulheres automaticamente sofreriam menos problemas na sociedade, tá? Voltando para o nosso arco de Maguerês, aí eu tenho agora a minha proposta, né, já enfatizada aí. Cris Guterres disse que as mulheres precisam, antes de tudo, ocupar os espaços de poder políticos nos quais se decide de verdade. Então, o que seria ocupar os espaços de decisão? Então, eu tenho que ser mais específico. E a especificidade foi essa. As mulheres precisam ocupar espaços políticos, né? Por que espaços políticos? Porque é na política que a gente toma as decisões, né? Então, são eles que têm o poder da decisão. Aliás, a gente elege eles para que eles tomem as decisões. Então, se as mulheres estiverem lá, elas vão levantar projetos, leis que vão serem voltadas a essa problemática. Então, mulheres ocupando espaços políticos nos quais se decide de verdade. E aí, o que a gente faz com tudo isso? A gente vai para a realidade, por isso que fica um ponto de interrogação aí, olha lá. Fica um ponto de interrogação, por quê? Porque agora você tem que colocar isso na prática. Você partiu de um problema, você especificou esse problema, você pensou numa proposta e como ela poderia ser feita. E agora, o final do arco é fazer isso acontecer. Então, o fazer isso acontecer é o estudante aí que vai criar formas de como isso pode acontecer. Uma conversa no bairro, uma conversa com os pais, com os professores, com os familiares, pensando em cada um, né, cada grupo, qual proposta que eles acham que é possível de representatividade da mulher, que é possível na sociedade. Então ele vai trazer isso para a realidade e aí o arco de Maguerês estará completo, tá? Então a problematização é isso. Não é um simples debate que vai gerar polêmica, Eu já participei de muitos debates com estudantes em sala de aula, então não é aquele debate que vai gerar aquele acalorado, né, que de repente vira até briga, não é isso. A gente tem que ser bem orientado, né? O professor vai ter esse papel de mediador e orientador, e o arco de Maguerês, ele é muito bom nisso, porque o professor vai dando etapas, né? Então, olha, qual é o problema? Primeiro você precisa levantar o problema, tá? A partir do problema a gente precisa agora especificar mais esse problema, né? Reduzi-lo mais, né? Aí, reduziu esse problema, agora a gente precisa pensar o que poderia ser feito? Pode ser feito isso. De que forma pode ser feito? Pode ser feito com uma representatividade melhor na política. Aí, a gente vai chegar na parte final, que é colocar em prática. E colocar em prática é uma coisa que às vezes não acontece na sala de aula, às vezes não vai conseguir acontecer no projeto da escola, mas fica como uma proposta para o futuro, ou até para apresentar para, por exemplo, os alunos querem levar na Câmara dos Vereadores, dos deputados, ou para o secretário de Educação, eles querem levar ou que eles terminaram como uma proposta para ser feita aí na prática, ok? Muito bem, gente, chegamos ao final, o nosso reloginho está doido, eu coloco aí na tela para vocês as orientações que a gente sempre deixa para vocês aproveitarem melhor o material, não se esquecerem das tarefas que a gente coloca lá no final. Eu espero que tenham gostado muito da aula, as habilidades também para vocês verem. Espero que tenham gostado. No final vai aparecer o QR Code para vocês poderem avaliar a aula, tá? Avaliem a aula, deixem seus comentários. Hashtag se liga na mídia e estaremos de volta no próximo vídeo. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.